Seja muito bem-vinda! Bem-vinda, querido. Quantas saudades nesse dia Pois frio de São é. Paulo. Tô sofrendo hoje aqui, ó. Nossa, e olha que até deu uma esquentadinha, né? Mas tá, tem andado muito frio, né? É, aqui onde eu tô, minha casa, eu acho que é meio geladinha. Tenho Olha, sofrido. depois que você é celebridade, que você é política, que você é uma pessoa, é uma pessoa super requisitada, enfim, que está na mídia. Eu não tive a oportunidade de te falar ainda, mas eu vou ter a oportunidade de falar agora. Você ficou muito bem com esse cabelo, viu? Curtinho. Você ficou muito bonita. Adorei. Mulher, obrigada. Já faz, já faz um tempinho, acho que mais de um ano que você está usando assim, né? Já, eu acho que foi no final da campanha que eu acabei com o cabelo de vez. E tem sido muito prático, porque os dias estão tão curtos que não dá mais para tomar cerveja com os amigos. Quanto mais ficar cuidando de cabelo, né? Então, Eu só posso concordar com você, né? É só passar a máquina, né, Raquel? Pega a maquininha, não dá para ir no cabeleireiro, não dá para ir no nada, né? Então passa a máquina, tá resolvido. o assunto cabelo é gatilho para você, né? Exatamente, exatamente. Mas eu gosto, viu? Lavou tá novo. É É fácil, isso. né? Nunca fica despenteado, nunca tem que arrumar, nada, tá tudo certo. Passou a máquina, tá aí, ó. Look Para mulher limpinho, isso é né? muito revolucionário, porque eu posso tomar banho 10 da noite e o cabelo tá automaticamente seco. Mulher sempre sofre, né? Se toma banho à noite, o cabelo fica molhado, você vai dormir, fica com frio, né? Esse problema ter sumido da minha vida realmente foi algo que digno de nota. É. Mas você sabe, Raquel, que eu já fui cabeludo, mas faz tanto tempo que com o avançar da idade aqui eu nem lembro mais. Então nem lembro mais como é que era esse negócio de dormir depois de tomar banho. Para mim sempre foi normal, simples. Querida, deixa eu começar começando, tipo assim, chegar chegando, né? Então a gente começa começando. Você sabe que desde que eu vou contando aqui para o pessoal um pouquinho, vamos fazer uma apresentação aí para quem está chegando e para quem não conhece ou não conhece partes, né, da trajetória da Raquel. A Raquel, a gente se conhece, eu acho que desde 2011, mais ou menos, porque eu estava vendo no teu LinkedIn e foi nessa época que você montou o Social Bureau, né, que era aquela sua empresa de mídias sociais e tal, e que você organizava eventos de networking. E foi Pois justo. é, eu vi as fotos esses dias e eu acho que fez 10 anos que a gente se conhece, porque eu vi, eu acho que foi o primeiro encontro que eu fiz de negócios, tá? Eu vi foto do Gilberto e eu acho que eu vi outras pessoas assim, e a gente conheceu ali naquele mesmo momento, né? Exato, exato. Então acho que fez 10 anos esse mês, assim, que a gente se conhece. Então eu vi encontro de Então, negócio. olha que legal que você teve essa foto aí para lembrar, porque foi mais ou menos por aí mesmo. O Gilberto, o Júnior, Christian, a- oi? o Christian. O Christian, como é que chama aquele ex-casal? Era um japonês também, que tá me A fugindo o nome. Fabiana e o Maurício Fabiano. Maru. Isso, exatamente, exatamente. Turma muito boa. Olha o Júnior entrando aí. Bom, bem-vindo, Júnior. Venha participar da nossa Eu vou conversa conversar aqui. com a esposa do Júnior no futuro breve aí para falar sobre abelhas. Ela é especialista sobre abelhas. E sem abelhas a gente não tem o que comer. É super importante para a nossa vida que as abelhas estejam bem. Aliás, eu estava começando aqui, enquanto eu fui entrando e tal, não sei o quê, e eu fui falando aqui, o ativismo, como é bonito o ativismo, né? E será que é possível a gente, hoje em dia, não ser ativista de pelo menos uma coisa? Porque eu acho que os ativismos, eu tenho uma tese, eu acho que os ativismos estão de alguma forma interligados. Você não pode ser um cara que tem uma sensibilidade contra a devastação da natureza, né, a questão da mudança climática, enfim, das queimadas na Amazônia, e ser um cara racista. Acho que não bate, não tem uma sintonia de alma aí, né? Eu acho que quem se preocupa quer um mundo melhor, pensa na natureza, pensa também na igualdade, pensa também na inclusão, pensa também no respeito às mulheres, a não violência. Acho que essas coisas estão meio que ligadas, né?
E a gente está precisando de muitos ativismos, né, Raquel? Porque, meu Deus, o que está acontecendo nesse nosso mundo aqui, né? Coisas inimagináveis um tempinho atrás. Pois é, tem uma ativista, a Alice Walker, que ela fala: o ativismo é o aluguel que eu pago por viver neste mundo, né? Então eu brinco com o pessoal que a pessoa que está nesse mundo, mas se preocupa só com o que é seu, né? Trazer comida para sua casa, lógico, né? É uma necessidade básica, mas os seus interesses, o seu carro, as suas férias, o seu lazer, a sua vida, o seu bem-estar, ela é como se fosse aquele filho ou aquela pessoa com quem você divide a casa que larga a cueca suja no chão, que não lava um copo, que não varre um chão de vez em quando, né? Não colabora para o coletivo, porque o mundo ele é muito complexo, a cidade ele é muito complexa, um prédio, um condomínio é muito complexo, uma casa, uma família é muito complexa. Tem muito trabalho a fazer, né? Se a gente não se propõe a dividir e colaborar na construção do mundo que a gente quer, voluntariamente, no nosso tempo livre, né? É como um compromisso moral e ético mesmo. Você é aquela pessoa peso morto num coletivo. Então, a gente tem a nossa vida, a nossa dimensão individual, do bem-estar, do descanso, da sobrevivência, mas é preciso considerar que para a gente viver, a gente tem que dedicar uma fatia desse tempo para qualquer assunto. Pode ser participar do Conselho de Saúde do bairro, pode ser participar da escola do filho, pode ser cuidar dos gatinhos abandonados. E aí é tão legal, tem tantos temas e tantas coisas precisando de atenção que a gente vai encontrar alguma coisa, né, que tenha muito a ver com a nossa alma, com a nossa história, que nos dê de fato uma satisfação. Cuida das pessoas em situação de rua, alimentar, enfim, há muito o que fazer e não há Estado, né, com E maiúsculo, que dê conta de criar uma sociedade boa para todo mundo. Porque são muitas realidades, muitos detalhes e tal. Uma fatia enorme disso aí está nas nossas mãos mesmo, né? Claudinha, cuidando de educar ambientalmente as pessoas, produzir alimento gratuito para todos, né? Outras pessoas lidando com coisas. A Raquel está falando da Cláudia Visoni, tá, gente? Ela falou Claudinha aqui. Cláudia Visoni, que é co-deputada, junto com ela e com mais 7, inicialmente eram 9, né? Acho que nós éramos 9, agora nós somos 8. São 8, né? Exato. E a Cláudia Visoni é uma dessas aí, junto com a Raquel Marques, junto com a Mônica Seixas também, que foi a cabeça de chapa, né? Enfim, lá na cédula você votava na Mônica Seixas. Aliás, eu votei na Mônica Seixas. E um monte de gente junto com a Mônica Seixas, né, Raquel? Mas a Cláudia Visoni, ela tem essa pegada, ela é muito ligada à sustentabilidade, muito ligada à alimentação orgânica, ao não uso de agrotóxicos, enfim, né? A pegada dela é muito essa, né, Raquel? E o entendimento que a mudança no mundo começa com a gente mesmo. Quando a gente faz reunião na casa da Cláudia Visoni, a gente vai fazer uma reunião coletiva assim, normalmente cada um leva uma comida, né? Porque a gente vai passar o dia inteiro trabalhando para a gente poder aguentar o tranco. E a Cláudia fala assim, não tragam lixo. Se trouxerem, vão levar. Então, assim, se você levar banana e sobrar a casca, é lixo orgânico. Ela bota na horta dela. Agora, se você levar sacola plástica para colocar banana para levar lá, ao final do dia você vai ter que levar a sacola. Você levou refrigerante, casco de cerveja, aí sai todo mundo no começo do dia com as compras e no final do dia com o lixo. Porque ela fala, vocês têm que ter consciência do lixo que vocês geram. Todos nós precisamos, desde a hora que a gente escolhe o que vai consumir, pensar o que vai sobrar e que vai ter que dar conta disso. Não é na minha casa. Eu tenho uma meta de produzir 4 quilos de lixo. 4 quilos de lixo por mês. Que vergonha que eu gero 4 quilos por dia. Então, ela é muito rica. Até bituca de cigarro eu já levei para não fazer desfeito. Nossa, ó... Aplauso, porque, olha, se a gente... Isso é consciência. É consciência, gente. É acordar, né? Porque se você pega e amplifica a casa da Cláudia para a casa de nós todos, que é o mundo, você já viu o impacto que isso pode ter, né? Não. É isso, você é responsável pelo seu lixo. Você é responsável pelas suas pegadas. Ou seja, você é responsável.
É uma questão de responsabilidade, né, Raquel? É, é. Vocês são muita inspiração para a gente, viu, nisso tudo. Assim, deixa eu fazer essa pequena introdução aqui, que eu quero depois deixar bastante a bola com você, mas eu quero primeiro levantar essa bola, essa tua bola. Se é que é preciso levantar a sua bola. Mas a Raquel, eu estava pensando aqui, agora de manhã, chegando a hora aqui do nosso Bora Almoçar, eu estava pensando, é tão gostoso, né? Me deixou feliz isso, pensar nisso, esse insight. Quando você vê uma pessoa que encontrou o seu Dharma, ela está onde deveria estar, ela encontrou o seu propósito. E esse encontrar não é assim, rápido, é uma vida. São caminhos e descaminhos. Mas a Raquel, ela está no lugar que ela deveria estar, ela sempre foi essa. Ela agora está com a participação política, digamos, da política tradicional, da política formal, né? Mas ela sempre foi uma pessoa, uma cidadã política, né? Participativa, né? Uma pessoa que levantava bandeiras, né? Feminismo sempre teve com a Raquel, empreendedorismo sempre teve com a Raquel, né? Essa coisa de juntar, de estar junto, né? De mobilizar as pessoas, até naqueles grupos de networking. Era um grupo de trocas, né? Um grupo da gente se encontrar e cada um trazer o seu, mas a gente somar e construir juntos, né? E as pessoas se conectarem. Isso é muito Raquel. E ela hoje está fazendo isso. Hoje ela trabalha com isso, né? Hoje não, já há muito tempo, mas agora de forma oficial com cargo de codeputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo pela bancada ativista. E aí eu estava pensando, Raquel, numa frase que foi... Eu até abri o meu post de divulgação do nosso Bora Almoçar com essa frase. Que assim, a única real maneira da gente mudar a política com P maiúsculo, né, da gente melhorar essa política com P maiúsculo, é através da nossa própria participação política. Né? A gente não tem como ficar reclamando se a gente não comprar essa briga, a gente não pegar a nossa parte, a gente não for responsável, não assumir a responsabilidade. Isso é a cara da Raquel, né? Conta aí, Raquel. Então, é isso que você estava falando. A política, ela é muito maior do que o cargo de vereador, prefeito, nananana, né? Você liderar uma ação entre os seus amigos, promover alguma coisa que melhore a vida das pessoas, que façam elas se encontrarem, se potencializarem, né? Serem mais felizes ou serem mais acolhidas. Tudo isso é político, né? Quando você olha um pouquinho para fora, para além dos seus interesses, que também contemplam os seus interesses, mas é um cuidado além, né? Quando a gente pensa já numa política mais institucionalizada, tem esses espaços, né? O grupo de pais e mestres na escola, tem o conselho de segurança do bairro, aqui em São Paulo, cada bairro tem o seu conselho participativo, e aí tem essas instâncias que são super importantes. Ouvidoria da polícia, ouvidoria da defensoria pública. Há muitos espaços onde são previstos possibilidades de participação popular, até para controlar o próprio Estado. Mas como eles são pouco conhecidos, ou as pessoas têm pouca disponibilidade de tempo ou de interesse de estar ali, o que acaba acontecendo é que ele fica esvaziado. E aí aquele espaço de influência foi criado, mas não é ocupado e tal. E aí tem outro lugar, que é quando a gente fala desses cargos mais conhecidos como os cargos políticos, né? Esses das eleições. E mesmo esses cargos políticos das eleições, eles começam muito antes das urnas, né? Como eleitora, até recentemente, só do lado de eleitora, eu ia me preocupar de eleição quando começava o período eleitoral, a propaganda na TV, e aí eu ia escolher, né, quem era aquele menos ruim que eu tinha dentro das opções do cardápio. Mas a política começou muito antes. Primeiro, na participação partidária. Porque há um debate e uma disputa ferrenha dentro dos partidos, por exemplo, para definir quem vai ser o candidato a prefeito ou quem serão os candidatos a vereador, né? Então tem um trabalho de prospecção, de convidar pessoas para serem candidatos a vereador,
tem um trabalho de grupos políticos brigando para saber quem vai ser o prefeito. Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, só tem isso de prefeito esse ano, que porcaria. Só tem esses vereadores aqui, candidatos, que porcaria. Em parte é porque a gente se eximiu de construir isso partidariamente. Se nós estivéssemos mais vivos na construção partidária, né, tanto indo na sociedade, convidando pessoas, incentivando pessoas a serem vereadoras, quanto disputando melhores nomes para a prefeitura, seria um primeiro passo. Aí depois que se configura mais ou menos, né, as opções do cardápio, você não basta votar por um candidato no dia da eleição, ou até mesmo falar para o seu irmão, para o seu colega, votar nele. Tem um trabalho antes que poxa, essa pessoa me representa muito. Ajudar ela a fazer uma boa campanha. As campanhas hoje são feitas com muito pouco dinheiro, porque, enfim, sempre foi assim, né? Aquelas que já se reelegem e tal, cheia de poder, tem muito dinheiro e o resto. A bancada ativista recebeu R$ 5.800 do partido só, né? Então, é um dinheiro que não nem pagar o advogado. O partido, no caso aí, era o PSOL. O PSOL, PSOL, porque vocês têm, assim, você, por exemplo, você é filiada à Rede Sustentabilidade, né? A bancada, além dela ter várias demandas, enfim, várias pautas, né? Porque ela é composta por essas 9 ou 8 pessoas, ela também é suprapartidária, né? A proposta da bancada ativista é ser suprapartidária, não é isso? Isso. Jesus, ele é do PDT, eu e Cláudia Bisoni da Rede, e os demais co-deputados são do PSOL. Como a Mônica, que é a porta-voz, é filiada ao PSOL, esse mandato, ele é um mandato PSOL. Por mais que internamente a gente tenha essa riqueza, né, política, assim, que nos fortalece de fato. Então, a política é muito maior do que isso, é ajudar a construir um candidato que você acredita, é doar algum dinheiro, 50, 20, 10, 100, 500, para a campanha deles, crowdfunding já estão rolando aí, o nosso não, mas assim, estão rolando e é importante, para que a gente, de fato, incida para a transformação da democracia e eleição daquelas pessoas que a gente quer. Se a gente ficar numa pose meio clientelista, né, de estar lá no dia, olhar o cardápio e escolher o menos pior, é pouco. É pouco. É pouco. É pouco. É pouco e dá no que dá, né, Raquel? Dá no que a gente está vendo, né? Raquel, eu acho que assim, esse papo não tem como ele baixar o pique vibratório dele. Ele vai ali no talo o tempo todo, tá, Raquel? Porque olha só, essa semana saiu no painel da Folha de São Paulo, foi anunciado que a Raquel Marques, ela deixará em breve a bancada ativista. A bancada ativista nesse mandato de co-deputada estadual. Para concorrer. E aí, inicialmente, inclusive é o que está lá nessa nota, ela deve estar concorrendo, né? É o que é o mais provável, tá? Ela deve estar concorrendo a vereadora este ano aqui pelo município de São Paulo. Uma atuação mais local, mais ligada a São Paulo, Raquel, que é uma pessoa tão urbana, tão identificada assim com a cidade, apesar de ser santista, né, Raquel? Agora, e aí você falou uma frase que eu achei muito interessante. Bom, desculpa, eu falei da vereadora inicialmente, mas por que inicialmente? Porque a Raquel está sendo considerada, né, e é uma discussão interna lá dentro do partido, na Rede Sustentabilidade, para sair como candidata a prefeita de São Paulo. Olha só, gente, olha que chique, que fantástico, né? Existe a Marina Elu, né, que é uma figura política também bastante representativa, tal, é um dos nomes também considerados, são 4 nomes aí, mas a Rede já decidiu que vai ser uma candidatura feminina e com perfil mais para jovem, né? Muito ligado ao ativismo, essas demandas mais recentes, mais atuais da sociedade e tal. Raquel, a gente quer saber se você vai sair para vereadora, para prefeita, como é que está isso, como é que está o seu coração, o que você prefere? Eu fico pensando assim, você saindo para prefeita, assim, é você trabalhar pelo partido, né? Eu queria entender, e seria legal você explicar aqui para a gente, porque a possibilidade, né, de uma candidata desconhecida, né, sem dinheiro, e de um partido pequeno como a Rede, ser eleita prefeita de São Paulo é muito pequena. Então é uma coisa para concorrer, fazer barulho, representar,
trazer as pautas da rede, né, para o conhecimento de mais gente e tal. Mas você falou uma frase que eu achei muito legal nessa matéria do painel, né, nessa nota. Quem tem capital político não pode deixá-lo na gaveta. E a Raquel está aí, pronta para a próxima briga, né? Ela já criou um capital político, né, com 2 anos de Assembleia Legislativa, mas ela não quer deixar na gaveta. Fala um pouco disso tudo, desse momento que você está vivendo, Raquel. Então, para quem é progressista, eu falo progressista porque para a gente sair da dicotomia direita e esquerda. Mas são as pessoas que defendem os direitos humanos, que as pessoas que acreditam em mudanças climáticas, pessoas que buscam redução de desigualdade social. Para esse perfil de eleitor, que eu considero mais cidadão, a situação política está muito complicada, né? 1/3 das pessoas não foram votar na última eleição. Se afastaram da política, estão desinteressadas. Depois, um lado mais reacionário, violento, até fascista em alguns casos, ele cresceu demais. Você vê, o PSL era um partido que tinha 0 representantes dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo e se tornou a maior bancada do dia para a noite, né? Com 12 representantes. Então, 12 ou 15. E a mesma coisa lá em Brasília, né? Não é a maior bancada, mas é uma das maiores bancadas hoje, né? É a mesma coisa. Então, a gente está num momento em que a incivilidade ela tem encontrado eco na sociedade, né? E por diversas razões, por ignorância, por um ranço da esquerda, por mágoa de questões que aconteceram no passado relativas à corrupção, enfim. E aí, eu passei o último ano e meio, mas especialmente os últimos 6 meses, conversando com muita gente, falando da importância delas se tornarem candidatas, né, e se tornarem, e disputarem eleições, mas é um processo muito difícil. A maior parte não quer, não pode, porque eu tenho que me afastar do meu trabalho, porque precisa de dinheiro, eu preciso me sustentar, né? Por mais que as pessoas sejam de classe média alta, elas não são ricas, elas são trabalhadoras. Ficar 1 mês sem trabalho já colapsou a vida financeira delas, né? E uma série de outras questões, família, exposição, enfim. E aí eu vi que qual é o desafio, né, das pessoas que já estão nesse caminho. Porque quando chega na hora de se candidatar e ter uma nova eleição, você, por mais que se esforce por renovação de quadros, a gente não consegue na quantidade necessária para poder ripar mesmo. Aí eu falei, cara, eu conversando com a bancada ativista Movimento, conversando com os meus colegas de mandato, com o partido, a gente chegou à conclusão de que é isso, sabe? Nós somos múltiplos. O objetivo da bancada ativista sempre foi ocupar a política com ativistas. A gente quer mais ativistas, né? Mas se eu, Jesus e Érica sairemos candidatos, né? Do mandato. Se nós conseguirmos pelo menos 1, ou 2, ou até os 3 conseguirem se eleger, o que acontece é que, de alguma maneira, outras pessoas, talvez que sejam contra direitos humanos e tal, elas não se elegem. Então, é preciso dar uma disputada nesse espaço. E ainda que a gente eventualmente não consiga se eleger, a gente somou voto para partidos muito relevantes no debate democrático, que é o PDT, que é o PSOL e que é a Rede. Porque tem uma coisa chamada quociente eleitoral, né? E no primeiro momento os votos são do partido e depois são disputados. Então, assim, eu preciso fortalecer a Rede. A Rede é imprescindível no debate democrático. O PSOL é imprescindível, o PDT é imprescindível. Então, que a gente coloque esse capital político ali e vamos disputar, tentar ganhar, mas ainda se a gente não ganhar, a gente também vai estar ganhando, a democracia também vai estar ganhando, porque é preciso disputar, como diz a Mônica Seixas, mentes e corações, né? As pessoas precisam ouvir falar de outras possibilidades, ter mais alternativas, porque eu não acredito que a gente tenha aí 1/3 da população violenta, misógina, homofóbica e fascista, né? Elas devem estar, a maior parte delas, equivocada, desesperançada, cansada, né? E a gente precisa refazer esse caminho e reaproximar essas pessoas.
Uhum, uhum. Eu acho que tem muito essa questão do aprendizado mesmo, né, Raquel? Tem aquela coisa de, por exemplo, aquela reflexão de que ninguém nasce racista, né? Você põe um bebê branco e um bebê negro, um do lado do outro, eles vão brincar, eles vão se confraternizar, eles vão se morder, se beijar, enfim. Esses bebês, eles aprendem a ser racistas. Da mesma forma que aprendem essas coisas erradas, elas podem acordar e aprender também as coisas certas, né? Uhum. Enfim, você sempre foi muito ligada, Raquel, acho que assim, o primeiro ativismo seu, que a gente vê lá desde o começo da década de 10, aí, de 2010, de 2010 para 2011, eu estava vendo na sua bio, né? Eu vou até ler aqui, porque, nossa, você tem, assim, aquele começo de década ali foi, assim, uma explosão na vida da Raquel. Ela, no campo pessoal, ela vinha vivendo um processo de separação. A Raquel tem 2 filhos, agora com 14 e 15 anos, é isso, Raquel? 13 e 14. 13 e 14 anos. Enfim, naquela época ela vinha passando por esse processo de separação. Eu lembro disso que até nas happy hours que a gente marcava, porque a gente, dentro desse grupo de networking, manteve um grupo que estava sempre mais presente, né? Rolou ali uma sintonia, uma amizade mais forte, e a gente formou um grupinho que a gente chama até hoje de núcleo duro. E eu e Raquel fazemos parte desse grupo, né? E a gente marcava happy hour, geralmente ali no Atenas, para quem é de São Paulo. O Atenas é um bar ali, acabou virando um point, assim, pra gente, porque ele enfim, ele é restaurante, ele é lanchonete, ele é bar, enfim, ele é bastante eclético e com uma comida de qualidade, bem localizado, do lado do metrô ali, Consolação. Então ele fica ali como é que chama aquela primeira travessa da Augusta, descendo para o centro? É a Antônio Carlos, eu acho? Alguma É a coisa segunda, coelho? aliás, não é na primeira. Oi? Alguma coisa coelho, talvez, sei lá. Luiz Talvez, Coelho. exatamente, fica ali uma segunda travessa da Augusta, descendo da Paulista em direção ao centro. E a gente marcava as happy hours lá, e muitas vezes a Raquel não podia ir, ou algumas vezes ela ia levando os 2 filhos, ou um filho, porque ela não tinha com quem deixar, ou ela chegava mais tarde, porque estava enrolada com os filhos. Tinha sempre coisa, porque ela estava nesse processo, né? Então a Nossa, Raquel, foi ela horrível. sempre... Nossa, né? Que tempos, né, Raquel? Mas a Raquel sempre foi muito envolvida nesse ativismo, né, nesse movimento feminista, né? Um movimento pela autonomia feminina e o combate contra toda forma de violência contra a mulher, né? Por exemplo, a violência obstétrica. Eu acho que essa é uma questão bem central aí. A Raquel, ela participava e um dos seus filhos está aí do seu lado, Raquel, não? O mais velho tá aqui do lado, tá no quarto do Não, lado. eu vi você olhando aí, eu achei que fosse talvez ele é do seu lado. Quer chamar? Quer apresentar ele? Não. Não vai aparecer. Não vai querer, né? Não Não vai vai querer. aparecer. Então tá bom. A Raquel, ela tinha um ativismo, que eu lembro que ela participou de manifestações na Paulista e tal, pelo parto natural e parto em casa, né? Não só natural, como em casa. Então, tinha aquele ligado à atuação das doulas. Eu vi que uma doula está aqui, pelo username dela aqui no Instagram, entrou aqui, Doula Liz, eu acho. Deve ser uma pessoa amiga sua, admiradora sua, que já está nos acompanhando aqui também. Conta um pouco disso, da sua atuação, especificamente ligada à questão do parto natural em casa e a da violência obstétrica, que é uma bandeira forte sua. Então, ano que vem faz 20 anos que eu tô nesse caminho. Em 2001, eu estava recém-casada, vamos dizer assim, e aí eu estava muito querendo ter filho, muito querendo ter filho. Eu fui pesquisar na internet o que existia sobre essa questão. A internet naquela época era Cadeia, Alta Vista, Laico, Geocities, né? Era aquele primórdio da internet, não era nem Google, era diretórios de busca. E eu aí Ding, encontrei ding, 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 ding. Conectando o reloginho. Isso. É disso que eu tô falando. Não existia vídeo e fotos eram super raras, demorava para descer a foto. Ficava assim, de pouquinho em pouquinho, lembra? Então. Carregando. E aí eu caí num site que existe até hoje, chamado amigasdoparque.com.br,
E aí eu fui entender a situação do parto no Brasil. Aquilo me tocou profundamente e aí eu entrei nessa militância, né? Meus filhos Olha demoraram aqui, para chegar Raquel. ainda. A doula. Desculpa, só um pequeno. Ó, aqui, é Doula Laís. Muita admiração pelo trabalho da Raquel. Foi minha professora na formação. Olha que legal, Raquel. Fofinha. É... E aí, eu Desculpa, me te envolvi. interrompi, mas... Imagina, imagina. Muito bom encontrar a Laís. Eu tenho mais de 1.500 alunas, 2.000 alunas, talvez, que eu dou aula no curso de doula, falo sobre ética, marketing, enfim. E são pessoas muito queridas que fazem parte aí da minha história. Viram amiga. E aí eu me envolvi com essa militância, né? Que a gente chamava de parto humanizado no começo, que era uma militância para denunciar que as mulheres eram maltratadas no momento do parto, muitas cesarianas sem indicação clínica, muitos procedimentos violentos, xingamento, ameaça, cortes no períneo sem indicação clínica, enfim, um monte de coisa que acontecia, ainda acontece no Brasil, mas antes era absolutamente naturalizado. As pessoas achavam que era assim mesmo. Ao arrepio da ciência, ao arrepio dos direitos humanos, e assim vai. E esse caminho foi seguindo, eu era ativista nas horas vagas, né, postando coisas, conversando, acolhendo mulheres e tal. Participamos de algumas manifestações, sim, pelo direito à doula, pelo direito do parto em casa. Os meus 2 filhos nasceram em casa, com a parteira Vilma Nishi, que é uma enfermeira obstétrica. E quando a gente fala pelo direito do parto em casa, é pelo direito de escolha, né? Porque é um caminho seguro, é um caminho previsto cientificamente, é um caminho técnico, não tem nada de hipice, porra louquice nisso tudo, mas que no Brasil era proibido quase, porque o Conselho de Medicina caçava o registro dos médicos que faziam a assistência domiciliar, né? Então foi uma luta muito grande e tal. Depois que eu me separei, eu fui fazer mestrado e doutorado em saúde coletiva, pesquisei questões relacionadas a parto, e aí eu fundo a Associação Artemis, que é uma ONG dedicada à erradicação da violência obstétrica, com mais 18 mulheres. E esse foi um trabalho do qual eu mergulho muito, porque a Artemis ela teve um papel bastante relevante na proposição de projetos de lei que expandiam aí os direitos das mulheres grávidas, parturientes e puérperas, mas que também atuou de maneira muito incisiva para garantir os direitos, porque tem muita lei que já existe, mas ela não pega, aí a gente ia atrás. Eu viajei o Brasil inteiro fazendo audiência pública, denunciando, enfim, colocando os prefeitos em saia justa, era divertidíssimo, adoro brigar. E a gente teve um papel também que eu julgo relevante, num caso em 2014, de uma mulher cigana de cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a Adelir Lemos de Góes, que ela foi levada para o hospital, ela estava em casa, e ela tinha uma indicação de cesariana, a médica queria que ela tivesse ido fazer uma cesariana de manhã, e ela não foi, porque ela queria um parto normal. Aí a médica entrou em contato com o Ministério Público, blá, blá, blá. O Ministério Público mandou, o juiz mandou que ela fosse buscada em casa pela polícia. Foi uma polícia na casa dela, pegou ela, colocou no camburão e ela foi submetida a uma cesariana contra a vontade, amarrada. Imagina você ser operado contra a vontade. É uma violência indizível, né? Porque não admitiam que aquela mulher pobre, cigana, fosse tão topetuda de não obedecer à médica, né? E aí a gente, com o caso da Adelir, que foi muito impactante do grau de violência que as mulheres sofrem no Brasil, a gente conseguiu encaçapar a noção de que sim, violência obstétrica existe. A partir daí eu acho que virou uma grande chave na assistência ao parto do país, porque o que antes as pessoas achavam assim, elas são umas bobinhas, querem humanização do parto, elas querem ouvir Enya, elas querem um parto fofinho, elas estão falando de perfumaria. Aí, a partir daí, ficou muito evidente de que não, a gente não está falando de perfumaria, a gente está falando de que nós somos violentadas. O relato das mulheres que são violentadas no parto, normalmente, até pessoas de linguística estudam, tal, né?
é muito semelhante à narração de estupro. Inclusive, algumas falam assim, eu fui estuprada durante o parto, eu me senti estuprada durante o parto. Então, é de fato uma violência muito, muito forte, não só física, mas psíquica, moral, sabe? Marca essas mulheres, às vezes, pelo resto da vida. Eu conheci uma, porque aí a gente vai conhecendo os relatos, né? As pessoas vão encontrando a gente, e ela disse que ela nunca mais teve uma relação sexual depois do parto do filho, porque ela morria de medo de engravidar novamente. Então, olha o tamanho, né, do buraco no peito que muitas mulheres carregam por conta de uma vivência, uma assistência misógina, violenta, e que era até 10 anos atrás naturalizada. Raquel, olha só, você falou aí, você contou esse relato da moça que não queria mais ter, da mãe, né, que não queria ter mais relações sexuais pelo trauma causado, e me veio uma coisa, porque, olha, é a mesma coisa, é uma outra realidade, mas é o mesmo sentimento. Eu lembro que quando aconteceu aquele crime, né, do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, e começou aí esse movimento global, Black Lives Matter, houve um programa na Globo News, muito interessante, né, só com negros, a equipe de jornalistas negros da Globo, né, com a participação da Maju também. E olha que coisa, foi um depoimento dela naquele programa, que ela falou, ela é casada com um negro, Maju, e eles não têm filhos ainda. E você sabe que, assim, que eles, quando pensam, ela nos confidenciou, né, para o Brasil inteiro, isso ali ao vivo naquele programa, né, nos contou, que quando eles pensam em ter filhos, vem um sentimento para ela, será? Por um lado é legal, por outro lado, os negros sofrem muito. É justo? Será que eu quero colocar mais um negro no mundo, né, o meu filho, para sofrer tudo isso que eu sofri e que todos os negros sofrem? Olha que dor isso, gente. Você pensar se você vai colocar um filho no mundo ou não, porque necessariamente no caso dela, ele vai nascer negro, e o negro sofre, e ela não quer que o filho dela sofra, é muita dor, né, gente? É bem o caso desse depoimento que você deu aqui. Poxa vida, eu não quero engravidar de novo, porque, nossa, é muito trauma, eu não quero passar por isso de novo, né? É muito dolorido, e realmente a gente tem que acordar para isso. Importante que tem gente como você, Raquel, trabalhando por isso. Eu queria aqui aproveitar e ir um pouco além para a gente entender, a gente que não está nessa atuação e não é uma pessoa que conhece tanto do assunto como você, o trabalho da Artemis é ligado no combate à violência contra a mulher como um todo, né, uma coisa que a gente viu aí crescer, inclusive, nessa pandemia, triste, mais uma tristeza da pandemia, né, eu quero trazer mais um dado aqui, que muita gente conhece, que sabe que o Brasil é recordista mundial, às vezes campeão, às vezes vice-campeão, perdendo, entre aspas, né, para a República Dominicana, em cirurgias de cesariana. A cesariana é uma violência obstétrica, né, Raquel? Mas que outras violências obstétricas existem, assim? Você conhece, enfim, vem dos relatos aí. A cesariana em si, ela não é uma violência obstétrica. A cesariana é uma cirurgia que salva vidas de mãe e de bebê. Graças às deusas, existe a cirurgia cesariana para os casos em que ela é indicada. Porque em alguns casos é a cesariana ou a morte de mãe e bebê ou ambos, né? O problema é que a cesariana ela foi tirada do lugar de cirurgia e ela foi colocada num lugar de naturalização, de um nada, né? Sendo que ela praticidade, né, Raquel? Praticidade. É tão mais prático, né? Nascer assim, com hora marcada, tudo. Muitos fatores levaram a isso, né? A violência obstétrica levou as mulheres a desejarem a cesariana, porque é melhor ser torturada por 1 hora do que ser torturada por 12 horas. Né? As mães começaram a desejar a cesariana para suas filhas. A cesariana só existia para quem podia pagar, então cesariana virou status. Se dizer que você fez uma cesariana era alguma coisa eletiva, porque você quis,
virou um objeto de consumo, e o parto normal virou coisa para pobre. Então, vários fatores culturais, simbólicos e econômicos, né? Porque, por parte do profissional, às vezes ele decide organizar a sua agenda. Então, ele fala assim, eu não quero ficar sendo chamado de noite, final de semana, né? Para atender um parto. Então, o que eu faço? Todo mundo que está mais ou menos no finzinho, eu agendo uma cesariana atrás da outra, obviamente, antes do término da gestação, então com algum grau de prematuridade dessa criança. Obviamente, pessoas que teriam um parto normal tranquilamente, mas eu vou organizando uma cesariana. E para poder organizar isso, que não está levando em consideração o bem-estar da mulher e do bebê, o profissional às vezes mente para essa mulher, dizendo: o cordão está enrolado, você tem bacia estreita, o bebê é grande. Então ele inventa histórias para que a mulher consinta em fazer essa cirurgia desnecessária. Quando isso acontece, é uma violência obstétrica, tá? Uhum. Porque esse bebê que nasce antes, ele é um bebê prematuro. Então é muito comum a gente ouvir falar: nenenzinho nasceu, mas foi passar um tempinho na UTI, tá com o pulmãozinho molhado. Pulmãozinho molhado é prematuridade, né? Isso impacta o desenvolvimento das crianças. Os pais não gostam de falar disso, meu filho é perfeito, tal, mas pode afetar cérebro, pode afetar um monte de coisa, vínculo mãe-bebê, amamentação, imunologia, sabe? Sem querer deixar ninguém paranoico, mas é isso, tá? E do outro lado, para as mulheres também, porque se corre um risco aumentado de infecção, de hemorragia. É óbvio que a cesariana é segura, mas quando você olha a população, morre mais de cesariana do que de parto normal, né? E também você não pode ter vários filhos. Então, vamos supor que a mulher ela quer ter 4, 5, 6 filhos. Ela pode? Ela pode. É o futuro obstétrico dela. Ela pode casar várias vezes, ela pode ser muito apaixonada, ela pode ser rica, ela pode ser o que ela quiser. Ela quer quantos filhos, acabou. Mas com cesariana, na terceira, você obrigatoriamente tem que fazer laqueadura, né? Então, são uma série de questões que, se não conversadas, se não explicadas para a mulher, né? Isso é uma violência. Porque ela pode falar: eu não quero ter mais que 2 filhos. Para mim, tá tudo bem. Mas pode ser que o sonho dela seja ter um filho por ano. Então, ela tem que ter essa informação. Então, quando tudo isso é negligenciado, é violência obstétrica. Além disso, a violência obstétrica ela pode ser física, psicológica e moral. Física as lesões mesmo, tipo a cesariana sem indicação, mas também tem a episiotomia, que é um corte no períneo, que ele não tem uma comprovação científica de que ele ajuda em nada, mas tem muita comprovação científica de que ele danifica a sua sustentação do períneo, que causa, enfim, incontinência fecal e urinária em muitas mulheres. A Cristeler também, que é subir na mulher e ficar empurrando o bebê como se a barriga fosse uma pasta de dente, né? Negação de analgesia, enfim. Essas são as físicas. Tem as psicológicas, que é quando ameaça a mulher: se você não ficar quieta, eu não venho te atender. Se você não parar de gritar, seu bebê vai nascer surdo. Se você não fizer força, meu filho vai morrer. Tudo isso para deixar ela traumatizada e com medo, e colaborar e consentir. Também a negativa de acompanhante é uma forma de violência psicológica. E, por fim, as violências morais, né? Porque muitas mulheres são xingadas e ofendidas no momento do parto. Então, as mulheres que estão HIV positiva, ou muito jovem, ou mãe solteira, usuária de droga, ou pobre, ou negra, enfim, aquela mãe que a sociedade vê como: putz, você não devia ter engravidado, né? Então, elas são julgadas e muitas vezes elas são xingadas: cala a boca, ano que vem você tá aí de novo, não sei o que, não sei o que lá, ofendidas. E isso é muito sério, assim, um julgamento moral sobre a sua conduta sexual, reprodutiva, no momento do parto. É muito comum e muito grave. Muito grave, muito grave. Quais são as outras formas de violência contra a mulher, assim, mais frequentes, Raquel, que você tem acompanhado, inclusive na sua atuação agora, na Assembleia Legislativa, enfim, nesses tempos de pandemia? A Venezuela é o país onde foi mais abrangente na categorização das violências contra as mulheres, e eles categorizaram e colocaram em lei 26, se não me falha a memória,
que tem violência simbólica, violência midiática, violência institucional. É muito interessante. É a lei contra todos os tipos de violência contra a mulher, alguma coisa assim. Vale a pena pesquisar, porque a gente se dá conta de como a misoginia ela é profunda e ela é o mesmo problema que aparece nas bordas com variadas caras. Mas aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência contra a mulher. Que não quer dizer que se extinga nesses 5 tipos, né? Mas a lei reconhece diretamente esses 5 tipos, que são a violência sexual, é o estupro, é o assédio, a violência moral, que são os xingamentos, a difamação, a calúnia, a violência psicológica, que é quando a mulher está num relacionamento e ela é chantageada, amedrontada, ela é manipulada mentalmente nesse processo, a violência física e a violência patrimonial, que é quando seus bens são destruídos pelo companheiro ou quando os seus bens são subtraídos pelo companheiro e ele usa o poder financeiro para controlar a relação. Esse é um 5º tipo de violência, que é a violência patrimonial. Quando a gente fala de violência contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha, isso contempla casamentos, mas também relacionamentos amorosos que já terminaram ou que foram pontuais. Então, se você tiver uma relação sexual pontual com uma pessoa, eventualmente já pode caracterizar uma Maria da Penha se houver algum tipo de violência ali, né? Também inclui família, então violência de filho para mãe ou irmã, de pai para filho. Se tem um vínculo que é considerado família, mesmo que seja família de consideração, entra na Lei Maria da Penha, e pessoas que vivem sob o mesmo teto. Então, se você divide o teto com colegas, por exemplo, é uma república, e acontece uma violência de gênero ali dentro, ela também é categorizada como dentro do escopo da Lei Maria da Penha. Muita violência, né? Me fala uma coisa, volta às aulas, Raquel, agora, no dia 8 de setembro, claro que isso ainda está em discussão, mas vamos entrar nessa discussão, então. Volta às aulas agora, é uma violência? Vou só te pedir para trazer mais uma coisa para reflexão. Essa questão, principalmente nas classes mais baixas, né, e na escola pública, né, essa questão das voltas às aulas, ela é uma questão difícil, né, porque ela traz, assim, uma escolha entre a segurança dos filhos, por um lado, e a necessidade de trabalhar e não ter com quem deixar os filhos de outro, né, para muitas mães. Como é que a gente resolve isso? Como é que o Estado está vendo isso? Como deveria estar vendo isso? Enfim, fala um pouco o que você acha de tudo isso, Raquel. Esse é um tema horroroso e difícil e horroroso de negligenciado, né? Porque eu não consigo compreender que a gente tome qualquer decisão de política que seja e que não seja colocando as crianças e os mais vulneráveis no centro. A gente tem o hábito de tomar as decisões políticas a partir do viés econômico. Isso já virou até chavão. Coloca a economia no centro, nananana. Ou quando não coloca a economia no centro, a gente coloca o interesse dos trabalhadores no centro, né? Mas existe uma outra camada de pessoas que elas não têm nem economia, que elas não têm nem sindicato, que elas não têm nem trabalho, que elas estão numa vulnerabilidade extrema, que são as pessoas deficientes, que são as crianças, que são as pessoas que estão desempregadas ou com subempregos, né? E é muito complicado que a gente não coloque a necessidade dos mais vulneráveis no centro e a partir daí a gente irradie a organização de tudo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento em que a pandemia aconteceu, uma das primeiras coisas que a gente fez foi fechar as escolas. Não foi uma decisão errada, né? De fato, existia ali uma necessidade de interromper o ciclo e tal. Mas, por nenhum momento, naquele instante, nem esses 5 meses que se passaram,
a gente deu um encaminhamento e uma solução para a situação dos vulneráveis, que no caso são as crianças, e imediatamente são os seus cuidadores, especialmente as suas mães. O número significativo das famílias brasileiras, elas são chefiadas monoparentalmente pelas mulheres. Então, são famílias que têm uma mulher sozinha cuidando dos filhos, né? Então, ela cuida do sustento, do cuidado, de tudo. A escola, ela não é só um lugar de transmissão de conteúdos. A escola também é o único equipamento público que compartilha com essas mulheres e com essas famílias o cuidado das crianças. Está lá no ECA. A criança é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Então, quando fala assim, ai, não tem, gente, não tem escola, problema da família, mentira, é um tripé, está na lei. A Constituição fala, criança é prioridade absoluta na organização da nossa sociedade, a menos que a gente queira cuspir na Constituição. E aí é muito ser conveniente, né? Às vezes eu sou legalista, às vezes eu não sou legalista, mas a Constituição diz, criança é prioridade absoluta. Na organização social brasileira, na letra da lei, a criança é o centro de tudo. A partir daí se irradia todas as políticas. E no ECA diz que é o tripé sociedade, Estado e família. Então, assim, não tem que se dizer que, ai, quem pariu o Mateus que o embale. Não, é um tripé. A sociedade tem que dar a sua cota, a família tem que dar a sua cota e o Estado. Porque essa mão de obra que está sendo formada, né, que as famílias graciosamente reproduzem, cuidam, zelam, educam, tal, ela é um patrimônio da nação. O meu filho, o seu filho, o filho das pessoas que estão acompanhando a gente aqui, são as pessoas que vão cuidar do Brasil daqui a 20 anos, quando a gente já estiver bem mais velhinho, e a gente não tiver mais força de trabalho. Eles serão os médicos, eles serão os pedreiros, eles serão os motoristas de Uber, eles serão os cozinheiros, né? Eles serão as pessoas que vão fazer as coisas para a gente poder viver. Então tem essa coisa geracional, né? Esse bastão que a gente vai passando, e daqui a pouco os vulneráveis seremos nós. Então, mesmo a pessoa que não tem filho, ela vai se beneficiar do trabalho de quem se dedicou durante 20 anos a cuidar de uma criança. Por isso que a gente fala que a criança é um patrimônio da nação, porque é o nosso futuro. Para quem tem, o seu filho é importante para mim e o meu filho é importante para você, e aquela criança que está abandonada é importante para nós dois, não só pelo hoje, mas pelo amanhã também. Né? Então, muito me incomoda o fato de a gente não ter encaminhado isso, e eu tenho muito batido nessa tecla, de que não é possível a gente ficar no binômio fecha a escola ou para todos ou abre a escola para todos. Escola online para todos ou escola presencial para todos. É preciso avaliar a condição biopsicossocial de cada criança. Vai ter algumas que elas estão super adaptadas para o online, ou tem uma situação de risco, ou tem uma coisa que ela tem que continuar online. O melhor dos mundos seria continuar 100% online. Mas tem aquelas que têm dificuldade cognitiva e ela não está conseguindo se integrar. Ela vai ter que ter algum acompanhamento presencial, pelo menos até ela se socializar no online. Tem aquelas que dependem da escola para comer. Elas precisam. Tem gente que tem família tão desestruturada que a escola são as 4 horas de paz que ela tem no dia. Né? A escola é muitas coisas. E tem aquelas que o pai e a mãe, ou só o pai, enfim, depende do arranjo familiar, precisa trabalhar. E essa criança está trancada em casa. Ou essa mãe, ou esse pai, abriu mão do trabalho e estão passando fome, vivendo de doação de cesta básica. Eu já ouvi o pessoal falar assim, se não tem escola, então tem cesta básica que estão doando, tem R$600 do governo. Poxa, gente, vamos ser honestos, né? R$600 não paga o aluguel de um barraco na periferia. Não paga. Não paga, sabe? Falar com uma pessoa de 1.000, que ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais, ela está sendo elitista e não querer largar o seu emprego para ganhar 600, 600 é indignidade. Né? A pessoa que ganha 3.000 e arrima a família ali, seu filho, 2 filhos, 3 filhos, falar que vai ter que largar o trabalho para ganhar R$600, que todo dia o Guedes fala que vai cortar,
Não é, a gente tem que dar um suporte social para que essa criança seja cuidada enquanto ela trabalha. É a realidade dela hoje. Eu gostaria que nós tivéssemos uma renda mínima. O Diese fala que o salário mínimo deveria ser em torno de R$ 4.500 para dar conta das necessidades básicas da família. Eu gostaria que houvesse uma renda básica de R$ 4.500. A gente não está conseguindo avançar nisso. Então, o que a gente faz hoje? Deixa as pessoas jogadas no nada? Ou a gente encara o que a gente tem e tenta fazer o melhor disso? O menino Miguel morreu quando caiu do 9º andar, porque a mãe dele estava trabalhando e a patroa não cuidou e ele caiu. Há uma responsabilidade da patroa, inegavelmente, houve negligência, abandono do incapaz, mas tem um tripé aí, né? Sociedade, família e Estado. Quem é que nunca é lembrado, que estava omisso, que não tinha escola, e por isso que o Gabriel foi com a mãe dele para o trabalho, Miguel, que o Miguel foi com a mãe dele para o trabalho. Se tivesse escola, o Miguel não teria passado por isso, né? Existe um mundo ideal, que a gente gostaria que as pessoas tivessem uma renda boa e ficassem isoladas em casa definitivamente, e ponto. E existe o mundo real. Isso não está rolando. A gente não pode fechar os olhos e deixar as crianças serem violentadas, passarem fome, terem que amadurecer precocemente cuidando dos irmãos sozinhos em casa. Eu acho isso inadmissível. Esse argumento, para mim, é inadmissível. Não dá para fechar os olhos, né, Raquel? Se a gente fechar os olhos, eles vão bater no vidro do carro, no semáforo, né? Eles vão cobrar de algum outro jeito. É aquela coisa, eu lembro que é uma reflexão minha de muito tempo atrás. Eu também sou uma pessoa que me vejo como do lado progressista, como você falou, né? Não é direita, esquerda, tal. Eu até em algumas questões me considero centro, mas sou uma pessoa com sensibilidade social e ambiental, enfim, que pensa no coletivo. Até porque é o seguinte, você não pode pensar num país feliz em que a classe alta, vamos falar da classe alta, tá? Vamos focar nela, vive em condomínios fechados, com muro, cerca eletrificada, segurança na portaria, carro, como é que fala quando você faz o carro que é a prova de bala? Blindado. Carros blindados, crianças não sei o que dentro de escola, ou seja, a criança não sai na rua, né? E assim, é esse o caminho do Brasil, né? Se a gente não cuida dessas pessoas que são invisíveis, como você estava citando aí, quer dizer, o que é isso, assim? Que mundo é esse? Raquel, o reloginho apareceu aqui, está dizendo que daqui a 22 segundos vai cair. A gente pode voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho, depois tem que ir para leste, mas a gente consegue continuar mais um pouco. Pelo menos mais umas 2 perguntas, o fechamento, assim, uns 20 minutinhos, pode ser? Vamos lá. Então, legal. Gente, voltem, tá bom? A gente está caindo aqui, mas já volta com Raquel Marques. Oi, Raquel, tudo bem? Olha que satisfação para mim. Neste momento, as 2 primeiras pessoas que entraram de volta, depois da interrupção, eu adoro essas coisas que não estão no script, sabe? Foram você, né, 2 mulheres fortes, mulheres, né, de batalha, autônomas, vocês são muito parecidas nesse aspecto. A minha irmã é a Beth Lima. A Beth Lima, ela é doutora em psicanálise, ela é professora, eu acho que ela vai poder falar mais aqui, eu acho que ela está na liderança do curso de terapia ocupacional da USP. Enfim, ela é uma pessoa bastante representativa e uma mulher que dá palestra, fez o doutorado lá em Londres, mestrado não sei aonde, escreve artigos e etc e tal. Beth, faz aí uma pergunta para Raquel, enquanto eu vou levando com ela aqui, faz uma pergunta para Raquel. Eu tenho intimidada, Beth, porque eu sou uma doutora sem publicação, meu lápis é uma vergonha. Aí quando tem alguém assim, eu até escondo que eu tenho pós-graduação. Que isso, você publica oralmente e na sua atuação no dia a dia, o seu trabalho, Raquel. A gente está vendo o seu trabalho publicado aí. Mas, Beth, é um convite real aqui, viu, querida irmã? Não consegue colocar mais ela na conversa, não? Não dá, a conversa só tem 2, mas ela pode perguntar no chat aqui.
né, colocar alguma pergunta e eu faço por ela e ela vai ouvir a tua resposta, enfim. Se mais alguém, além da Beth, ou se a Beth não quiser, mas outra pessoa quiser fazer uma pergunta para a Raquel, tá? Sejam bem-vindos, aproveitem aqui que daqui a pouco a Raquel vai embora. A Beth está dizendo aqui, Raquel, fazemos política em diferentes frontes. Sim, são vários frontes, mas eu acho que vocês têm muito em comum, né? Assim, atuação pelo feminismo, né? Afirmação da mulher, o empoderamento, palavra da moda, tá? Vocês têm muito isso aí. E questão de saúde. A ocupacional é uma disciplina tão importante e tão negligenciada, né? Nós precisamos de mais terapia ocupacional, seja nas unidades básicas de saúde, até nas equipes de saúde, nos centros de recuperação, porque é qualidade de vida, né? Meu pai teve um AVC há 1 ano e meio atrás, e ele foi salvo e está hoje bem, graças à terapia ocupacional e à fisioterapia. E a gente fica pensando que saúde é remédio, saúde é médico, saúde é exame, saúde é máquina que faz pi. E, na verdade, saúde é muito mais coisa. Saúde é bem-estar biopsicossocial, né? Garantir o bem-estar, que nisso não tem como ter saúde sem interdisciplinaridade. E a terapia ocupacional, que legal, que a sua irmã trabalha nessa área, assim. Ela é muito importante e desconhecida. Precisamos fortalecer. É verdade. Verdade, a grande maioria não conhece, não. Olha só, eu falei que você é feminista, que a Beth é feminista, quero acrescentar aqui que eu sou feminista. As pessoas... Claro, claro. Olha ela dizendo aqui, você nos representa e é muito importante a atuação de vocês nos espaços legislativos. Se não me engano, viu, porque eu comentei da bancada ativista na época da campanha, eu acho que a Beth votou em vocês também. Se não me engano, ela cogitou. A minha mulher, a Rita, que é psicóloga, votou em vocês, o Gabriel, meu filho, que é cineasta, e é um cara super de esquerda, votou em vocês também. Beth falando uma coisa muito importante aqui, saúde também é direito, são os direitos. O Silvio de Almeida, ele teve mais ou menos... Ela está afirmando que votou sim em você. O Silvio de Almeida teve há mais ou menos umas 6 ou 8 semanas no Roda Viva. Ele é um pesquisador, um advogado negro, e de grande relevância no debate racial, embora não seja só no debate racial, ele é um pensador relevante no Brasil. E ele falou assim, defender o SUS é ser antirracista, né? Então, defender previdência é ser antirracista, defender a previdência é defender a saúde, defender direito trabalhista é defender a saúde, defender habitação de qualidade, lutar por é defender a saúde, porque saúde é bem-estar biopsicossocial. Não tem como ter saúde morando no esgoto, morando mal, com 2 horas no transporte coletivo, com uma alimentação inadequada porque você não tem dinheiro para comprar um almoço decente, você come bolacha. Tudo isso é saúde, né? Enfim, uma coisa muito ligada ao que eu estou falando desde o começo. Não, claro, claro. E para quem, eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui tem isso muito claro, mas eu acho que é bom colocar, ser feminista não quer dizer ser contra os homens, quer dizer não ser machista. Então que isso fique muito claro, eu sou a favor da igualdade. Eu acho que eu tenho a sorte de ter referências femininas muito fortes na minha vida, né? Minha mãe, talvez esteja nos assistindo aqui, senão ela vai assistir depois, aqui, porque ela sempre assiste. Acho que votou em você também. Eu fiz campanha, viu? Tá vendo, né? Fiz campanha. Tem um monte de gente da ECA que votou em vocês, tal, por conta da Cláudia Visoni, né? Que é minha colega da ECA. Fez jornalismo na ECA quando eu fiz propaganda, enfim, da minha turma. E aí tem muita gente lá da ECA que também estava engajado na campanha da bancada ativista. Mas, Raquel, assim, a gente conversando aqui, falando da importância da criança, né? Criança é o futuro, criança é o vulnerável, mas que a gente tem que cuidar, enfim. Tudo isso que você expôs de uma forma muito, muito positiva, né? Muito completa. Eu estou pensando no outro lado da moeda, na outra ponta, que é um problema sério que a gente tem também, global, mas que no Brasil a gente sente
eu acho que como outra série de coisas, como, né, outras coisas, a gente sente mais intensamente aqui, né? Que é o problema dos idosos, né? O abandono do idoso, a desvalorização da pessoa acima de 60 anos de idade, enfim, acima de 50, né? De repente, eu já faço parte disso. Eu vou fazer agora, daqui a 10 dias, 55 anos de idade. Já sou considerado né, dentro da realidade, nas questões de empregabilidade, etc. e tal, profissionais no Brasil, como um idoso, como um cara desatualizado, um cara que está fora, embora não seja coisíssima nenhuma desatualizado, né? Mas é muito difícil, né? Você se manter numa atuação profissional plena, né? No seu auge. Uma série de profissões são assim, como a minha, né? De publicitário, que é uma profissão em que o auge está muito cedo. O cara é diretor de agência com 30 e poucos anos de idade, né? Com 50 anos. A última agência que eu trabalhei, eu tenho uma agência coletiva, uma agência em rede, muita gente já sabe, que é o eHumans, né? Eu sou empreendedor. Então, enfim, a minha vida profissional continua a milhão, né? Em atividade e tal, plena, porque eu toco a minha vida profissional, eu não dependo de emprego, né? Não estou atrás de um emprego. Mas para quem está atrás de emprego na minha idade, na minha área, é muito difícil, né? E a gente tem um exemplo muito legal aí. Eu quero até abrir para essa questão assim, de outros movimentos, né? Outros partidos políticos, né? Outras tendências políticas que você também vê com bons olhos, que não seja exatamente do PSOL, ou da Rede de Sustentabilidade, ou do PDT, que são os três partidos que estão aí representados na bancada ativista, né? A gente tem uma candidatura aí do Boulos, né? Talvez eu não vote no Boulos, talvez não seja o meu candidato ideal, embora eu veja muitas coisas positivas. Mas uma candidatura que está sendo anunciada com a vice-candidatura da Erundina. E Erundina, para mim, isso é um ponto de vista meu, assim como Marina, né, da Rede Sustentabilidade, eu sou filiado à rede também, e é um partido que é o meu partido, né? Eu tenho simpatia por alguns partidos, mas a Rede é o mais certo, porque a questão da sustentabilidade, a questão da preservação da natureza, a questão do lixo, etc. e tal, são questões prioritárias para mim. Isso é uma coisa. O meu ativismo principal é esse ativismo da sustentabilidade. Então, assim, eu acho que Marina e Erundina, elas são pessoas acima do bem e do mal. Elas são grandes figuras. Elas são sumidades. Elas são que nem o Obama. São pessoas que, assim, que nem a Michelle Obama, né? São pessoas que têm uma importância que vai muito além de qualquer partido, enfim, de qualquer seara política e tal. E Erundina está com 85 anos e muita gente questionando a candidatura dela, porque ela está velha demais. Como é que é essa coisa? Como é que você vê essa coisa da terceira idade no Brasil, do ser considerado velho demais, mesmo você tendo se sentindo plenamente ativo, com todas as suas faculdades, Raquel? É alguma coisa que vai ter que mudar muito rápido, né? Porque o Brasil foi um país de jovens durante muito tempo, porque nós tínhamos uma taxa de fecundidade muito alta. Há 30 anos, em média, as mulheres tinham 6 filhos. Hoje, no Brasil, a taxa de fecundidade é de 1,9 filhos por mulher, igual Suécia, Portugal e Japão. Ou seja, a gente está em déficit demográfico, porque a taxa de reposição é 2,1 filhos por mulher. O Brasil não tem encarado esse problema, mas a gente tem uma bomba na mão, né? Uma bomba de que a gente vai ter pessoas idosas daqui a 20 anos, mais ou menos, num número muito maior do que os jovens, né? Então, vai faltar mão de obra. Esse negócio de se dar ao luxo de negar a pessoa por ela ser idosa, ela vai acabar. Por outro lado, os nossos trabalhadores mais braçais e mais pobres, eles não só trabalharam muito, mas eles foram destruídos, destroçados, exauridos, porque na ausência de trabalho, de proteção trabalhista, essas pessoas, elas trabalham em condições insalubres e ficam cegas, ficam com dor nas costas, ficam com lesões.
lesão de esforço repetitivo, doenças mentais, depressão, né? Porque elas não foram bem cuidadas a vida inteira. Então, a gente vai ter uma massa enorme de pessoas inaptas ao trabalho e uma parte que está apta que não vai poder mais ser, a sociedade não vai poder estar ao luxo de abrir mão delas, né? Eu acho que temos grandes desafios aí, no presente, de garantir que a nossa população seja saudável, para que a gente chegue inteiro lá na frente e tenha menor custo de saúde, porque doença crônica custa para o sistema, né? Não é só a pessoa que não pode trabalhar, ela vai ser um doente crônico que a gente vai ter que sustentar como sociedade, né? Na solidariedade que a sociedade exige. E vai faltar mão de obra, então a gente vai ter que importar gente, vai ter que ter imigrantes de países mais pobres para o Brasil para poder trabalhar. São desafios que Japão, Portugal, Suécia estão vivendo. Portugal e Suécia têm hoje políticas de natalidade, né, para evitar que no futuro eles tenham que ter muitos imigrantes de outras culturas, o que eles acham que pode dar uma bagunçada na organização interna do país. Mas o Brasil não está olhando para isso, a gente ainda fica achando que as pessoas têm filhos demais e acha que isso é um problema delas. Agora, voltando para a questão do idoso. Quando eu falo que a criança tem que estar no centro, tem um projeto de uma organização chamada Von Leer, esqueci o primeiro nome, mas ela é o projeto Under, abaixo de 95. Ela fala que se a gente organiza a cidade para as pessoas que medem menos que 95 centímetros, que são as crianças até uns 4 anos, por exemplo, a cidade fica boa para todos. Porque a gente pensa em tempos de farol mais lentos, a gente pensa em mobiliário urbano, bebedouros, ruas arborizadas, lugar para sentar, a gente pensa em calçadas mais seguras, menos escadas. Então, quando a gente pensa a cidade na perspectiva das crianças, ela também fica automaticamente melhor para todos, e especialmente para os idosos, para os deficientes. É a mesma coisa que fala o urbanismo de gênero. Quando a gente pensa em uma cidade mais segura para as mulheres, ela também automaticamente fica mais segura para todos. Então, é isso que a gente tem que pensar. Acessibilidade, amigabilidade, uma cidade mais amigável, mais acessível para todos, né? Os idosos andam mais a pé, né? Os idosos tendem a ter menos carros, eles dependem mais de um comércio local, eles são mais devagar, eles se acidentam mais. Então, são coisas que têm que ser pensadas na cidade. Além da empregabilidade, que é importante, além da questão da saúde, tudo isso. E a cidade tem que ser amigável também, porque eles precisam socializar. Se você não tem mais o seu emprego, se os seus filhos cresceram, casaram e foram embora, se talvez sua companheira ou companheiro já morreu e você está viúvo, você depende da vida comunitária para manter a sanidade mental, não deprimir, não desenvolver Alzheimer e uma série de questões. Então, ter praça, sabe? Tem centros de recreação, recreação que eu digo não é recreação infantil, mas assim, lugares onde as pessoas possam conviver é muito importante para a saúde da cidade, para a saúde de todos, mas especialmente das crianças, dos idosos, né, que estão nessa ponta aí de precisar ainda mais de cuidado. Eu acho que a atuação política feminina, não quero cair chover no molhado, né, falar uma obviedade aqui, mas o feminino, ele é muito associado, e aí não tem jeito, é uma questão de formação, uma questão biológica, uma questão emocional, ao cuidar, né? E a gente precisa de um mundo, de uma política que cuide mais, né? Eu acho que a gente precisa ser um mundo de mais cuidados, né? Cuidar um do outro. Acho que talvez a pandemia esteja ensinando um pouquinho, né, para a gente aqui, para muita gente, essa coisa do pensar no próximo, pensar no coletivo, né? A gente pode querer ter uma vida boa, ter acesso a coisas boas na vida, tomar um bom vinho, viajar, etc e tal, enfim, ir a bons restaurantes, isso não é incompatível com a preocupação que eu acho que todos devemos ter com cuidar dos outros também, né? Dos que não têm as mesmas possibilidades que a gente, né? A sua atuação é muito ligada a isso, desde que você fundou, inclusive, a Artemis, né? Você é fundadora e é presidente até hoje, né, da Artemis. Artemis é uma ONG
né? Uma ONG, como eu já falei aqui um pouquinho, que trabalha, promove a autonomia feminina e combate toda a violência contra as mulheres. E eu estava lendo, entrei ontem no site de vocês, eu estava lendo lá que, assim, como missão, como valores né, naquela parte de missão, visão, valores e tal, da Artemis, uma coisa que me impactou muito, eu achei muito interessante, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É a sua cara, Raquel. Vocês falam, tá lá dizendo que a Artemis tem como missão desenvolver ações inspiradas no tripé proposto por Gandhi. É um tripé da verdade, da autonomia e da não violência. Nossa, se a gente pudesse desenvolver as coisas baseados sempre nesse tripé, né? Verdade, autonomia e não violência, o mundo seria bem melhor, né? E é difícil, hein? E é difícil. A gente tinha uma série de valores e era aquela coisa, né? Valor, isso aqui, aquilo, né? Aí eu fui há alguns anos assistir uma peça, Signorelli, eu esqueci o nome daquele ator. Ele faz há muitos anos uma peça de interpretação do Gandhi. E aí, na peça, ele fala sobre esse tripé. E quando eu ouvi aqui, eu falei, nossa, é isso. Porque os valores numa organização, num grupo, eles servem para ser o fiel da balança quando a gente tem dúvida. Quando a gente tem dúvida de qual caminho seguir, você consulta os seus valores. Quais são nossos valores? Aí você vê qual que é o caminho que está ali de acordo com os valores. E a gente tinha um monte de palavras que eram valores, mas que não nos ajudavam tanto. Quando a gente coloca como valor verdade, autonomia e não violência, isso dá um norte ou um sul, né, como a gente gosta de dizer também, muito interessante, porque isso ajuda a decidir. Isso ajuda a decidir e a decidir numa cultura de paz, né? Nos foi útil inúmeras vezes. Inclusive de muitas vezes negar patrocínio, porque isso iria nos custar autonomia, né? Da gente, às vezes, se indispor com algumas pessoas, porque o não se indispor significaria romper com a verdade. É um exercício árduo, assim, mas é interessante. Não sei se a gente conseguiu contemplar os valores sempre, mas tivemos aqui um momento... Mas eles estão ali como norte, como sul e como centro, né? Isso é importante. Que tá, claro, a gente não é perfeito, a gente não consegue dar conta de tudo o tempo todo, mas a gente precisa estar lembrando sempre, né? Eles são referências, né? São um mote, né? São uma busca, né? Para a gente se mirar nela. Eu acho que, assim, você falou agora a gente falou, né, da não violência também, e eu acho que a comunicação não violenta também é uma coisa bastante importante, né? Você deve estar praticando, né, exercitando bastante isso, Raquel, na vida política, né? Porque a gente vive uma política hoje, infelizmente, né? E para prejuízo de todos nós, a gente vive um quadro político no Brasil, um quadro de violência, de nós contra eles. Seja de um lado, seja do outro. Aí eu não estou tomando partido, eu estou analisando, procurando ter uma visão mais macro, mas política é diálogo, né? Política é entendimento, é negociação, né? Você pode pensar, e é saudável, é positivo que a gente pense diferente. Graças a Deus, né? Como dizia lá o francês, vive la différence, quer dizer, a gente aprende muito com o diferente, com o contraditório. Isso é estímulo para o nosso crescimento, né? Para a nossa expansão como ser humano, né? Então eu acho assim, mas a comunicação tem que ser não violenta, né? Como é que você tem vivido, assim, eu quero colocar essa aqui como última abertura de pergunta e te deixar à vontade para considerações finais, em respeito ao tempo aqui, que já são 1h20, né? E foi o horário mais ou menos que você pediu para acabar. Mas, enfim, qual que é a tua experiência aí nessa política institucionalizada, enfim, como co-deputada? O que você tem aprendido nessa coisa do negociar, da comunicação não violenta? Primeira questão que, para mim, é angustiante e não resolvida. Qual é o limite entre a comunicação não violenta e a passividade?
Como não Sim, confundir comunicação não violenta com ser morno, com ser sim, negligente, com ser indiferente, né? Porque às vezes há uma confusão de comunicação não violenta com concordar com tudo e com todo mundo, porque assim a gente não cria conflito. E eu acredito que os conflitos eles são positivos, né? A questão é como é que a gente encaminha o conflito, mas fugir do conflito não é fugir da violência, ou o conflito não é a violência, né? Às sim. vezes a violência surge porque a gente nega o conflito, nega a diferença, tempo demais. E aí, quando a coisa vem para fora, já vem aquela ferida toda infeccionada, nojenta e tal. Então, se a gente tivesse tratado o problema antes, talvez a gente tivesse mais recursos para tratar de uma maneira mais sóbria e tranquila. Depois tem uma outra dimensão disso, que é a dimensão política narrativa. A política, ela se alimenta muito dessa polarização do nós contra eles, não é exatamente de hoje, nem começou talvez com o Lula, embora o Lula tenha dado uma começada nesse negócio, aí tem outro momento aí de Bolsonaro, né? Tem uns marcos na história política, mas a política se faz de polarização. Eu sou melhor que o meu candidato, ele é um bosta, eu sou uma pessoa excelente, então vote em mim, né? E aí, às vezes, isso vai para um lugar de conflito na sociedade. Quando são as duas pessoas dizendo que eu sou melhor que você, agora, quando eu coloco dois grupos sociais ou mais para brigar e se odiar, isso é muito sério, né? Eu conversando com amigos que trabalham com política, eles falam assim, gente, mas o ódio dá voto, a polarização da resultado eleitoral. Você não quer eleger aquela pessoa X e tal? Eu vou ter que colocar ela para rachar em cima do outro, porque isso dá voto, isso emociona as pessoas. E eu fico dizendo, cara, mas assim, qual a consequência disso karmicamente até, né? Porque você está destruindo família, você está destruindo afeto, você está destruindo amizade. Olha o que aconteceu com a gente nos últimos tempos. Não quero dizer que tudo isso é culpa da comunicação, não quero colocar panos quentes, mas teve pessoas, sem dúvida, que se alimentaram e se beneficiaram dessas famílias destruídas, dessas amizades arruinadas e tudo mais. E tem uma outra dimensão que é da saúde mental das pessoas. Eu sinto isso em mim, eu ouço isso dos meus amigos e observo em volta. Que toda essa polarização tem tratado muitos transtornos de ansiedade, muitos transtornos depressivos, as pessoas estão nihilistas, sem visão de futuro, sem poder sonhar, sufocadas, suicídio. Infelizmente, acompanhei alguns casos recentemente num padrão diferente do que era comum, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem uma responsabilidade política aí de saber como é que a gente coloca as nossas divergências, as nossas narrativas e o nosso posicionamento, de maneira a não querer enlouquecer as pessoas para se eleger. Porque acaba virando uma loucura dessa, entendeu? Eu crio um Uhum. pavor nas pessoas de que o inimigo está ali e que a única salvação sou eu. E aí as pessoas até votam em mim, mas elas piram junto e se matam, entendeu? Então eu acho que é preciso essa reflexão de como é que a gente vai, sim, convencer o outro, conversar com o outro, conseguir votos, trazer votos para o candidato que você acredita, mas de uma maneira mais razoável, sem apelar. Tinha um jornal, quando eu era criança, que meu avô comprava todo dia, que minha mãe dizia, é um jornal que você torce e sai sangue. Nem lembro o nome daquele Notícias jornal. populares. Meu avô comprava Notícias todo populares. santo dia. E a capa era aquela coisa exagerada, né? Letras garrafais. Isso tem Matou a família e foi ao cinema. sem dúvida que isso tem apelo popular, né? Mas a custo de quê? Essa responsabilidade tem que ser colocada em conta, assim. Porque se eleger por eleger quem a gente acredita, a custo de sangue, a custo de depressão, a custo de destruição de família, né? Não dá mais. Então, esse eu acho que tem que ser um compromisso coletivo nosso. Né? Cada uma das pessoas no que compartilha, no que fala. Eu já cometi muitos erros e muitas polarizações no passado.
e a gente aprende fazendo também. Eu acho que ninguém está livre disso, ou a maioria não está livre disso. Generalizações não são sábias, mas é tempo da gente pensar na responsabilidade que a gente tem com o coletivo, com o tom que a gente usa, com o negativismo que a gente exala, e não é ser Alice, é ser propositivo, é ser responsável, é não ser sensacionalista, é não ser exagerado, é encarar os fatos duros de frente, sim, e falar deles, mas falar com sobriedade. Não lidar para resumir uma coisa super complexa num meme, numa frase, e criar o fla-flu. Isso me incomoda bastante. Muito. Olha aí, tá eleita! Tá subindo o coraçãozinho aqui, viu, Raquel? Subindo o coraçãozinho aqui. Olha só. Olha como ela fechou. Gente, presta atenção. Ódio e medo dá voto. Tenha consciência disso. Você que nos ouve aqui e tal. Tem muita gente trabalhando, né, atiçando o ódio e o medo em você com objetivos eleitoreiros. Tá? Acorda para isso. Não é com ódio e com medo que se resolvem os problemas graves que a gente tem para resolver. Sim, é com ação propositiva, né? É com participação, é com responsabilidade, como a gente vem falando aqui nesse papo todo. Mas não é com ódio e com medo. Né? Quem pensa diferente da gente não é nosso inimigo. Pode ser nosso filho, nosso pai, nosso vizinho, nosso sócio, nosso colega de trabalho. Enfim, o que é isso, gente? Acorda, né? Vamos acordar. Ainda bem que tem gente assim como a Raquel, né, trabalhando, né, na política representativa. A gente tem opções boas sim, viu, gente? E político trabalha muito sim, viu? Só não trabalha se não quiser. Porque a Raquel tá pedindo aqui pra gente encerrar, ela já me mandou uma mensagenzinha aqui, eu tenho que ir pra Lesp e tal, porque ela tem que ir pra Lesp. Ela é co-deputada e tem que trabalhar, tem que resolver um monte de coisa hoje. Mas ela se dispôs a conversar aqui com a gente, e por isso eu sou muito grato. Raquel, obrigado, querida. Eu quero que essa eleição passe e a gente toma uma cerveja, meu filho. Eu tô com saudade. Você, do Christian, do Júnior, do Maru, da Luísa, todo mundo. E a Nilce, minha grande amiga, comadre e tal, que mora em Ribeirão Preto, ela escreveu aqui, ó, que bonito, Raquel, que gostoso para você saber que você está reafirmar que você está no caminho certo. Se eu votasse em São Paulo, já teria o meu voto. Pena que ela está em Ribeirão. Mas daqui a pouco a Raquel vai ser candidata a governadora. Calma. Tem um longo caminho aí, muita energia, muita juventude para buscar seus objetivos, né, Raquel? Sucesso, querida. Só estou esperando saber se você vai ser vereadora ou prefeita de São Paulo, tá bom? Pois é, manda notícia em breve. Tá joia. Vamos acompanhar, gente. Beijos a todos. Beijão, Raquel. Obrigado demais por participar. Estou te acompanhando aqui, tô junto, viu? Se precisar de ajuda, conta comigo.